Boa noite, estamos começando o programa Bate-Papo Legal, que tem apoio do Viva Mais Saudável e transmissão pelo canal TP Fest. A entrevista de hoje é pelos espaços jurídicos com a advogada doutora Odaliane Chaves, de São Luís do Maranhão, com o tema salário maternidade. Você pode estar enviando a sua dúvida. Durante a entrevista, a gente faz a pergunta para a doutora Odaliane. Uma boa noite. O programa Bate-Papo Legal tem transmissão pelo canal TP Fest. Estamos aguardando a entrada da doutora Odaliane Chaves para dar início à entrevista de hoje pelos espaços jurídicos com o tema Salário Maternidade. Doutora Odaliane Chaves é de São Luís do Maranhão e vai estar conversando hoje com a gente aqui no programa Bate-Papo Legal sobre o salário maternidade. Então, você que tem dúvida, pode enviar a sua dúvida que a gente faz a pergunta no decorrer da entrevista. Vamos aguardar a conexão. Boa noite, doutora. Seja bem-vinda no programa Boa, Bate-Papo Legal. boa noite. Doutora, hoje o tema é salário e maternidade e eu gostaria que a doutora se apresentasse para as pessoas que não a conhecem. Boa noite, me chamo Daliane Chaves, sou advogada, atuo na cidade de São Luís, do estado do Maranhão, e também online em todo o Brasil. E, doutora, a entrevista então hoje é salário e maternidade e eu começo a perguntar para uma mãe que tem para ter o direito do salário e maternidade, quais são os requisitos básicos, tanto para a carência quanto para a qualidade de segurado? Olha, hoje em dia, com as novas atualizações sobre o salário maternidade, basta que a mãe tenha a qualidade segurada. Ou seja, ela precisa estar segurada pelo INSS de acordo com uma contribuição. Se ela tiver apenas uma contribuição, fizer uma contribuição antes do parto, ela já vai ter essa qualidade segurada e já vai poder garantir o requerimento do salário maternidade. E, doutora, qual a duração desse salário e maternidade e quando ele deve ser requerido? Em regra, o salário maternidade ele dura 120 dias, ou seja, 4 meses. Ele tem que ser requerido logo após o parto. Então, com o nascimento do bebê, a mãe já pode fazer o requerimento do salário maternidade, se ela estiver a qualidade de segurado. E, doutora, em casos de adoção, até mesmo de guarda judicial, os requerimentos são iguais ou existe diferença para obter o salário maternidade? O direito é o mesmo. Só que há uma pequena diferença, que no caso de guarda ou adoção, em vez de usar a certidão de nascimento, vai ser preciso usar um termo de guarda no momento do requerimento. Mas vão ser válidos os 120 dias, todas as regras iguais ao pedido normal. E a entrada tem que ser feita a partir do momento da adoção? Sim, sim, a partir do momento que você tem o termo, você já pode fazer o requerimento. Ok. E quando a mãe está desempregada, tem direito ao salário maternidade? Sim, a mãe, se ela estiver desempregada, ela tem o direito de fazer requerimento de salário de maternidade. Vale a questão da única contribuição, né? Porque se a mãe estiver desempregada, muitos têm essa dúvida porque acham que não tem qualidade segurada. Mas se a mãe estiver desempregada, ela fazendo uma única contribuição antes do parto, ela já vai adquirir essa qualidade segurada. E, doutora, como funciona o salário maternidade para aqueles contribuintes como autônomo e também o MEI? Existe alguma diferença? Segue a mesma regra, com a atualização agora em 2025, segue a mesma regra. Se você tiver uma única contribuição antes do parto,
você também terá o direito a fazer o requerimento, mesmo sendo contribuinte individual ou MEI. Basta que você tenha essa qualidade segurada no momento do fato, né? Do fato gerador, que é o nascimento do bebê. E, doutora, quando que a lei permite que o pai recebe o salário maternidade no lugar da mãe? Essa situação é um pouco específica, porque o pai ele pode receber caso ocorra de da mãe falecer no momento do parto, e aí ele terá o direito de receber esse salário maternidade também durante os 120 dias, no lugar da mãe, ou então no caso da adoção, né, que a gente já tratou, que ele também tem esse direito de fazer esse requerimento, caso ele seja a única pessoa responsável. E a mãe possui alguma estabilidade após o término do benefício? Sim, quando tratamos da mãe, aquela mãe que ela é empregada, tem com carteira assinada, né? Que ela pega os 120 dias de licença, ao retornar ao emprego, ela tem, desde o momento do nascimento da criança até 5 meses, a estabilidade. Ela não pode ser demitida sem justa causa. E quais são os principais direitos da mãe ao retornar ao mercado de trabalho? Um desses direitos é a estabilidade, né? Desde o nascimento da criança até 5 meses após o parto, ela tem a estabilidade, não podendo ser demitida sem justa causa. Ela também poderá ter horários para amamentação, 2 horários durante o dia de trabalho, ela tem esse direito, que ela pode tirar 30 minutos, 2 horários de 30 minutos durante o dia de trabalho para amamentação, e também, ao retornar ao emprego, ela não pode retornar em outra função. Ela tem o direito resguardado de voltar na mesma função anterior ao parto. E outros direitos também. E, doutora, quais são os principais motivos de ter o benefício negado pelo INSS e o que deve ser feito a partir desse momento? Os principais motivos, na verdade, para o benefício ser negado é a questão de não ter a qualidade segurada no momento de fazer o requerimento, que isso tem que ser levado muito em consideração, porque para ter direito a fazer o pedido, você tem que ter a qualidade segurada, que é agora, em 2025, como eu já falei, é apenas uma única contribuição. Também tem outros errinhos que podem levar ao indeferimento, que é colocar documentos errados, não colocar todas as documentações certas, ou então fazer o pagamento da guia dessa contribuição no dia errado, em modalidades erradas. Tem vários pontos, detalhes, né, que precisam ser levados em consideração no momento de fazer o requerimento. E quando é o momento de entrar com uma ação judicial para requerer o salário maternidade, doutora? Olha, a ação judicial, ela pode dar entrada à ação judicial quando houver a negativa. Mas quando houver a negativa, você pode fazer primeiro um pedido administrativo, e aí, se houver ainda a negativa depois desse recurso administrativo, você já ingressa com a ação judicial para poder buscar esse benefício. E, doutora, qual a importância de procurar sempre a orientação jurídica no momento de requerer o salário maternidade? Eu, a orientação jurídica, ela é muitas das vezes fundamental, porque existe várias particularidades no pedido do salário materno. Como eu lhe falei, pode ser negado por simples detalhes, né? Detalhes de documentação, detalhes de pagamento da guia para que a mãe possa ter o direito, né, de fazer o requerimento. Então, a orientação jurídica, ela é muito importante para poder suprir todas essas lacunas, todos esses detalhes e fazer com que o benefício seja deferido. Doutora, o salário maternidade, ele pode ser estendido além dos 120 dias em alguma exceção, quando a criança nasce com algum tipo de problema? Existe essa possibilidade ou não? Sim, sim. Foi até julgado agora recentemente, né?
que há a possibilidade dessa extensão em casos específicos, que a mãe precise ficar internada ou o bebê por mais dias logo após o nascimento. Então, nesses casos, ela poderá sim ter esse salário maternidade estendido. Ok, doutora, aí a gente vai para o quadro Perguntas e Respostas dos internautas. Eu vou começar com uma pergunta que está sendo enviada pelo bate-papo, pelo chat, da Lidiane, de Sorocaba, São Paulo. Ela diz: sou mãe de mais dois. Sou mãe de mais dois e tenho dois empregos. Ela teria o direito? Sim, é, ela tem direito a 2 salários maternidade se ela tiver 2 vínculos de empregos diferentes. Por exemplo, se ela trabalhar como CLT, por exemplo, carteira assinada, e também tiver algum emprego como contribuinte individual. Aí ela poderá requerer para o filho específico, esse segundo vínculo de salário maternidade. E a gente tem a pergunta também enviada pelo chat da Iana, de Maranhão. Ela manda: oi, qual o valor do salário maternidade em 2025? Em regra, o salário maternidade é de um salário mínimo, mas tem outros valores específicos. Por exemplo, se você tiver um vínculo empregatício, é o valor do seu salário, o salário que você recebe. Mas, como outros tipos de contribuintes, em regra, é de um salário mínimo. E a gente tem a pergunta enviada da Cida pelas redes sociais, é de Passos do Lumiar. Ela pergunta: doutora, quando se é mãe de gêmeos, quais são os direitos? Existe alguma diferença no requerimento? Não, é o mesmo requerimento e você tem direito a receber um salário mínimo, no caso específico, né? Porque são várias particularidades dependendo do tipo de contribuinte, aí que vamos saber direitinho qual o tipo de valores, qual o tipo de valor específico. Mas, em regra geral, é um salário mínimo. Então, ela terá direito a receber um salário mínimo. E a gente vai para a pergunta da Mônica, também enviada pelo grupo jurídico. Ela é de Barreirinhas, no Maranhão, e ela pergunta: doutora, eu posso requerer o salário maternidade tendo dois empregos e sendo freelance ao mesmo tempo? Olha, o salário maternidade, ele pode ser requerido, receber por 2 empregos, como o exemplo que eu lhe falei anteriormente. Se ela tiver um emprego de carteira assinada e um outro vínculo, se ela contribuir, um outro vínculo como contribuinte individual ou como contribuinte individual, aí ela poderá sim ter direito a receber os 2 salários maternidade. E a gente tem a pergunta da Lurdinha, de Piauí. Ela manda: boa noite, doutora. Gostaria de saber, quando ocorre um aborto espontâneo, ou até mesmo um aborto legal, qual seria a regra ou direito do salário maternidade? Boa noite. Olha, em casos de aborto, o aborto, nesse caso, o aborto não criminoso, tem direito de receber sim o salário maternidade, só que aí muda a questão dos dias, né? No normal, são 120 dias, 4 meses, a regra geral. No caso do aborto não criminoso, são 14 dias. Mas tem sim o direito. E tem prazo para dar entrada, doutora? Sim, o prazo é a partir do nascimento até 5 anos. 5 anos você pode dar entrada ainda no salário maternidade. E a gente tem a pergunta também da Célia, que é de Fortaleza. Ela também pergunta sobre o aborto, a dúvida dela. Ela pergunta: quando ocorre um aborto no sexto mês, o período do afastamento é o mesmo do parto normal? Não. O aborto, no caso do aborto, no aborto não criminoso, né? Ele é de 14 dias. Não O é igual ao afastamento também, período do normal. mesmo sendo de 6 meses? Sim, sim. Ok. E a gente tem a pergunta da Letícia, de Contagem, Minas Gerais. A Letícia pergunta: quem recebe um benefício do INSS, como o BPC, pode receber o salário maternidade? Sim, pode receber o salário maternidade.
Até porque o BPC ele é um benefício assistencial, né, no caso. E o salário maternidade ele é um benefício pago pelo INSS diretamente. Então não tem problema. E a gente tem a última pergunta enviada pelas redes sociais, que é da Fátima de Goiás. Ela manda: boa noite, doutora. Quando a mulher descobre a gravidez no terceiro mês e já foi mandada embora do serviço há cerca de 60 dias, tem direito a requerer o salário maternidade? Sim, ela tem direito a requerer o salário maternidade e tem também outros direitos que entram já na área trabalhista, né? Que é pedido de reintegração e outros direitos mais, mas ela tem sim direito de requerer. E se não for paga pela empresa, se a empresa colocar alguma dificuldade, ela pode requerer diretamente ao INSS. Ok, e a gente está quase chegando no final da entrevista, doutora. Eu gostaria que a doutora deixasse os seus contatos para a pessoa acompanhar o seu trabalho, suas dicas nas redes sociais, entrar em contato. Como pode estar fazendo? Certo. Meu contato é o meu Instagram, né, que eu uso como profissional, que é o @odalianechaves.adv. Lá eu diariamente coloco dicas, falo sobre salário maternidade, sobre direito de família, que são as áreas que eu geralmente atuo. E é isso. Se quiserem entrar em contato, é por lá. Ok, doutora. E eu gostaria de saber, faltou algo que a doutora gostaria de estar acrescentando sobre o tema que a gente tenha deixado de falar durante a entrevista? Não, eu só queria deixar uma dica, né? Que que as mães não aceitem a primeira negativa ao fazer a tentativa de receber o salário maternidade, porque é um benefício tão importante, né, para o início depois do nascimento do bebê, da criança, é um benefício tão essencial. Então, às vezes, a mãe não tem tantas informações e acha que não tem direito. E esse ano, com essas mudanças do salário maternidade, que com apenas uma contribuição ela já pode ter direito, muitas mães antigamente deixavam de fazer o pedido porque não tinham as 10 contribuições que antigamente eram exigidas. Então, eu deixo essa dica: não desistam do benefício na primeira negativa. Se houver a negativa e você tiver a, a certeza que você tem esse direito, procure orientação jurídica, procure alguém e vá em frente, porque vai dar certo. E, doutora, a gente vai para o quadro Falando a Verdade, que é uma pergunta específica para a doutora, e a pergunta é: o que o direito representa para você? O direito, para mim, representa pessoas, porque é aquela conversa, né, que temos diariamente com as pessoas, as dores, as situações, e que o direito é um caminho para solucionar todas as dores, todas as situações que as pessoas não conseguem solucionar sozinhas. Então, para mim, o direito envolve pessoas. É isso. Ok, doutora, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no programa Bate-Papo Legal, esclarecendo as dúvidas dos internautas. Eu Muito que obrigada agradeço. pela sua presença. Para você que está acompanhando o programa, vai acompanhar o programa depois também. Não deixe de seguir aí a doutora Odaliane, o arroba é arroba odalianechaves.adv e acompanhe as dicas e os trabalhos da doutora Odaliane. Muito obrigada aí Obrigada, pela boa noite. presença e a sua disponibilidade. Obrigada, boa noite. Boa noite. E o programa Bate-Papo Legal vai ficando por aqui, agradecendo a sua audiência e a todos que participaram. Voltamos no nosso próximo programa. Uma boa noite.